Então, muito bom dia. Desculpem. Está frio, está feio, está horrível. Até a câmara hoje congelou. Daí o facto disto começar um bocado mais tarde do que é normal. São 8 horas e 6 minutos, que horror! Isto não se faz. Bom, período onde se ordem do dia. Ontem, numa conferência sobre banca, houve coisas interessantes. Uma delas foi o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos disse que era importante fazer uma pausa agora. Como vocês sabem, nos últimos anos houve muitas alterações à legislação e às regras de funcionamento da banca, não só em Portugal, mas no contexto europeu, no âmbito do BCE, no âmbito da European Banking Association, ou seja, a Associação Bancária Europeia. E o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Engenheiro Faria de Oliveira, dizia bom, agora é a altura para pausa, para os bancos assimilarem estas mudanças todas. Eu quero recordar às pessoas só uma coisa: nós não podemos passar a vida a dizer está mal, precisamos de mudar, e depois, quando as autoridades, nomeadamente os supervisores, decidem mudanças, dizer, bom, está bem, já chega, agora vamos engolir isto. Eu acho que é muito importante que a banca não perca isto de vista. Nos últimos anos pagámos muito dinheiro por coisas que se passaram com os bancos. E pagámos do bolso, doeu a pagar. E, portanto, convém que os bancos levem a sério esta história das mudanças das leis e as implementem. Até porque, ontem, o Dr. Miguel Cadilho, antigo Ministro das Finanças, uma pessoa porque eu tenho uma grande consideração, devo dizer-lhe, eu era estagiário na altura, de jornalismo económico, e não me lembro de um momento em Portugal em que tivessem sido feitas tantas reformas como na altura de Miguel Cadilho. Tenho saudades desses tempos, porque hoje em dia vivemos ao sabor da conjuntura, está a ver? Como eu vou explicar a seguir. E nessa altura fizeram-se muitas reformas. Mas o Dr. Miguel Cadilho dizia-me duas coisas muito importantes. A primeira, eu vou-lhe mostrar, foi uma das manchetes do Eco de ontem. Cadilho diz que a entrada no Monte Pio da Santa Casa é um gravíssimo desvio da natureza da Santa Casa. Bom, é mais uma voz a juntar-se àquelas de contestação do que está para ser feito. Mas isso outras coisas muito importantes. Uma das coisas que disse foi que achava que os supervisores, nomeadamente os bancos centrais, deviam ter sido responsabilizados legalmente pelos disparates que a banca fez nos 20 anos anteriores. Está a ver? Ou seja, o que ele está a dizer é que os responsáveis do Banco Central que tutelavam a supervisão dos bancos deviam ter ido a tribunal. E eu fiquei a pensar nisto. Espera aí, mas depois era fácil provar em tribunal? Não era. A relação entre causa e efeito, aquilo que se chama nexo de causalidade. Mas há uma coisa que eu sei. Quando eu investiguei a história do BPN e quando a denunciei na revista Exame, eu lembro-me que houve técnicos do Banco de Portugal que comunicaram às chefias o que estava a passar e ninguém fez nada. Agora vamos imaginar isto. Imagine que isto tinha sido reduzido a escrito e que nessa altura os banqueiros centrais sabiam que podiam ter sido levados a tribunal. Você acha que as coisas teriam passado da mesma maneira? De certeza que não. E, portanto, é para estar atento àquilo que disse o Dr. Miguel Cadilho ontem. Bem, mas eu dizia que nessa conferência o Presidente da República fez uns avisos importantes. Primeiro, disse assim, atenção, o que nós estamos a viver agora também foi obra do governo anterior. Nada mais justo. Governo da Troika. Mas disse uma coisa muito engraçada. Olha, eu vou-lhe citar o Presidente da República. O crescimento económico de 2017 foi conseguido num contexto mundial e europeu muito favoráveis em 2017. Tirando proveito do turismo e do Web Summit e recorrendo, atenção, meticulosamente a cativações. Mais, injeção no consumo privado. Sacrifício do investimento público. Atenção, sacrifício do investimento público. Contenção de algumas despesas de funcionamento da administração pública. Isto foi o Presidente da República. Qualquer líder da oposição poderia ter subscrito este discurso. É para nós vermos como o Presidente não está distraído. Há aqui recados, e recados sérios, ao Primeiro-Ministro António Costa e ao Ministro das Finanças Mário Centeno. E eu já lhe vou dizer porque é que fui buscar este tema. É que a seguir hei de voltar a ele. Mas vamos ao primeiro. Você lembra-se que a Câmara Municipal de Lisboa foi condenada a devolver a taxa de proteção civil, não se lembra disso? Bom,
Agora eu vou-lhe mostrar aquilo que o Eco traz hoje em manchete, logo a abrir. Medina não quer pagar juros. Bem, espera aí, que isto aqui foi parar. Eu juro que não estou a fazer publicidade a ninguém. Antes que vão dizer que eu estou a fazer publicidade, aqui está. Manchete do Eco de hoje. Medina usa o acórdão do fisco para não dar juros aos lisboetas. E eu não acredito nisto. Espera aí. A Câmara Municipal de Lisboa cobra-me a mim e a uma porrada de gente, desculpa a expressão, uma taxa de proteção civil que é considerada inconstitucional. Ouviu bem? Não é ilegal, é inconstitucional. É a decisão do Tribunal Supremo neste país, que decide se uma lei está conforme com a Constituição ou não. E a Câmara de Lisboa vai devolver o dinheiro, está ressabiada com isto, como nós já vimos nos últimos meses, mas não quer pagar juros. E então qual é a teoria? Olha, há aqui uns acórdãozitos de um juiz em matéria de fisco que vai neste sentido. Olha, uma decisão é de abril de 2017, em que o fisco cobra 10% a uma empresa, em vez de cobrar 5%. E depois, quando a empresa reclama e que se vai devolver o dinheiro, o juiz relator desta marmelada do Supremo Tribunal Administrativo diz o seguinte: a autoridade tributária, quando fez a cobrança, estava a cumprir a lei. O senhor juiz estava a cumprir a lei que era inconstitucional. Está a perceber ou não? Neste caso concreto. Isto é inacreditável. Você já ouviu dizer uma vez, que quando há dois juristas juntos, há sempre 3 opiniões, não é? Isto é um bom exemplo disto. Mas olha, eu não quero saber disso para nada. Que isto seja uma elucubração mental do juiz, estou-me a marimbar. O que eu quero saber é o seguinte: quando você não paga o IRS a horas, ou quando não paga o IMI a horas, não é? Quanto é que você paga de juros? Já fez a experiência? É um pipalhão de massa, não é? Bom, então se é assim, porque é quando o Estado me está a dever dinheiro a mim, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa está-me a dever dinheiro, porque é quando vai devolver esse dinheiro, não paga juros. Repare, eu fiquei sem utilizar esse dinheiro durante algum tempo. Eu podia tê-lo gasto, olha, podia tê-lo rentabilizado, podia ter posto num produto financeiro qualquer a dar-me juros, não é? Porque é que me vão devolver o dinheiro sem me pagar os juros? Porque há um juiz que lhe deu uma coisa na cabeça e resolveu dizer, o juiz e tudo é mais alguma coisa. Os juízes, como sabe, são irresponsáveis perante a lei. Ou seja, nós não podemos responsabilizar os juízes, a menos que cometam crimes, não é? Não podemos responsabilizá-los por decisões. Agora bem, mas isso não significa que eu tenha de estar de acordo com essa brincadeira. Portanto, a Câmara Municipal de Lisboa, se cobrou ilegalmente, inconstitucionalmente dinheiro, tem de o devolver e tem de devolver os juros correspondentes a isso. Porque não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Quando eu devo ao Estado, eu pago com juros proibitivos. Quando o Estado me deve a mim, não paga com juros. Isto não pode ser, não é? Isto é uma estupidez. Portanto, espero que, se a Câmara não pagar juros, haja gente que vá levar isto aos tribunais e, se for preciso, faça subir isto ao Tribunal Constitucional. Isto é uma pouca vergonha. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. O INE, Instituto Nacional de Estatística, está quase a divulgar o valor do PIB de 2017. E eu sei que no Governo a malta está a esfregar as mãos de contente para fazer um foguetório. Eu vou-lhe explicar qual é o foguetório. É dizer assim, a economia cresceu a 2,6%. Até há uma dúvida se é 2,6% ou é 2,7%. Epá, maravilha, isto é o maior crescimento do século e tal. Eu vou fazer de party pooper, ou seja, estraga prazeres. Então vou-lhe recomendar este raciocínio. No dia em que o INE divulgar o PIB de 2017, você vá ao computador e faça Eurostat. E vá ver os valores do PIB nos 28 países que fazem na Europeia. Ainda são 28. E depois vá ver no Euro 19, da zona euro. E veja a comparação. E depois veja quantos países crescem mais do que Portugal, quantos países crescem da linha de Portugal e quantos é que crescem abaixo de Portugal. E você vai ter uma síncope. Bom, essa é a primeira conclusão. A segunda que eu lhe vou recomendar é, quando fizer este exercício, pense nisto. Espera aí. Se há uma porrada deles que está a crescer mais do que nós, e bem mais do que nós, a começar aqui pelos nossos vizinhos espanhóis, que puxam muito pela nossa economia, a começar pela Alemanha, pela França e até pela Inglaterra,
Bom, e se depois há mais um conjunto de países que cresce ali junto na nossa linha e poucos crescem menos do que nós, o raciocínio que você deve fazer é o seguinte: bem, espera aí, afinal o nosso mérito é muito do exterior. Ou seja, é o que o Presidente da República dizia há bocadinho. Lembra-se o que é que eu citei o Presidente da República? Para dizer isto: há muito de recuperação puxada pelo exterior aqui, que tem pouco a ver com o que nós estamos a fazer. E é bom não esquecer isto. Porquê? Não é que eu fique contente com esta brincadeira, mas é que, pelo contrário, fico preocupado. Sabe porquê? Muito simples. Porque nós não estamos a fazer o suficiente para, do ponto de vista interno, por nós crescermos à fartazana. Está a ver? Ou seja, começa a faltar, começa-se a notar que nós temos falta de medidas estruturais para pôr a economia a carburar quando as coisas arrefecerem no plano externo. E isto é que não é bom. Portanto, é conveniente que esta coisa dos foguetes, ir apanhar as canas, a gente tenha algum critério. Está a ver? Porque estamos a crescer bem, ainda bem, mas não estamos a crescer o que devíamos crescer, o que podíamos crescer. E, sobretudo, não estamos a precaver o futuro. Bom, o último ponto desta conversa de hoje, que isto já se faz tarde: os deputados do PS, soubemos ontem à noite, eleitos pelo Círculo de Setúbal, estão preocupados com a Alta Europa. E andam a dizer ao Governo: não, pá, vamos lá ver, vejam lá se compõem isto e tal. Primeira questão: acordaram tarde. Já deviam... Primeiro, isto é mau sinal. Os deputados deviam preocupar-se muito com a sua circunscrição. É um problema que vamos falar um dia, que é aquilo que liga os deputados aos círculos eleitorais. Os deputados não são responsabilizados. Explicaremos isso. Mas, primeiro, os deputados do PS acordaram tarde. Segundo, eu sei de fonte segura que o Governo está muitíssimo preocupado com este fim-capé que vai dentro da Alta Europa. E, pelo contrário, está a crescer. Há uma moção a circular dentro da Alta Europa, acho que é mesmo uma manchete do Diário de Notícias de hoje, salvo erro a manchete do Diário de Notícias de hoje, confirma isso, que é uma moção para destituir a Comissão de Trabalhadores. Ora, a Comissão de Trabalhadores tem sido a única parte mais sensata aqui naquele conjunto de trabalhadores. Portanto, aquela manipulação dos sindicatos de extrema-esquerda está a crescer. Bom, é bom que o Governo tente fazer qualquer coisa. É bom que os deputados eleitos por Setúbal tentem fazer qualquer coisa. Aquela história da Alta Europa começa a cheirar mal e já agora é assim, faça-me um favor. Quem quiser discutir a Alta Europa e vier para aqui discutir, pá, é assim, com critérios. Se quiserem insultar, pá, só desonra a pessoa que fizer isso. E há muita gente que vem para aqui dizer disparates e insultar à força toda quando eu falo da Alta Europa. Mas a Alta Europa, aquilo começa a atingir foros preocupantes. Eu espero que a coisa não acabe mal. Já agora só uma última questão. Para as pessoas que vêm para aqui, normalmente, e tal, o que é? Você está a fazer serviço público, quem é que lhe paga? E o diabo 4. É assim, deixa-me só perguntar uma coisa. Você conhece algum serviço público que não é pago? Sério? Conhece? Conhece o SNS não é pago? Isto é a concepção errada que nós temos na sociedade em Portugal. Achamos que há coisas que não são pagas. Não. Tudo é pago neste mundo. Tudo é pago nesta vida. Ou você paga no preço, ou paga com impostos. Capiche? Ponha isso na cabeça. Vamos ficar por aqui. Eu vou fazer uma brincadeira mais tarde, muito curta. Eu depois explicarei porquê. E vai ser no Porto. Aliás, não é porquê, a propósito de quê? Nós voltamos a encontrar-nos aqui, amanhã, pelas 8 da manhã. Fique bem. Não é às 8 da manhã. Está que estranho, estava a ver que me tinham mudado o horário. Não se esqueça de pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais, como já sabe, o menino Zuckerberg alterou o algoritmo e anda para aqui fazer das suas no Facebook. Muito obrigado e fique bem.